Nesse sábado nós temos a alegria de ter novamente o pastor professor Moisés Sanches Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, um bom sábado para vocês que estão nos assistindo. Espero que possamos partilhar juntos do conhecimento e da experiência adquirida pela lição da Escola Sabatina, particularmente nessa semana, aplicando os nossos talentos na causa de Deus. Você já tem a sua lição da Escola Sabatina? Nós estamos estudando nesse trimestre a lição Fazendo Amigos para Deus. A lição foi escrita pelo pastor Mark Phelan, tem falado tudo a respeito de testemunho, de evangelismo, de missão. E é maravilhoso, tem sido maravilhoso a cada semana estudar sobre esse assunto que nos motiva e que nos capacita ainda mais a exercermos a missão. No sábado passado a gente estudou sobre a capacitação. E nesse sábado nós estudaremos sobre os talentos, a maneira como Deus mobiliza o melhor de nós para levar o Evangelho ao mundo. Eu queria combinar já duas coisas com você. A primeira, pegue a tua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, participe conosco e também pegue a sua lição, se você tiver. Se não, acesse a lição pelo seu computador, pelo tablet, pelo teu celular, para poder acompanhar conosco. Pastor, a primeira pergunta que eu faço é a que pode surgir na mente de todos. Qual é o próximo passo que eu posso dar a partir do momento que eu sei que o Espírito Santo está disponível, eu sei que o Espírito Santo vai me ajudar, mas qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? A lição da semana passada respondia isso, de certa maneira, quando nos provocava a ir em direção à resposta do chamado à missão. Ou seja, o primeiro passo que eu tomo quando eu sei que o Espírito Santo está disponível, e obviamente eu sei que ele está disponível porque de alguma forma eu tive acesso ao conhecimento a respeito dele, ou seja, eu cheguei próximo à palavra de Deus, percebi a missão, percebi a atuação do Espírito Santo a partir das referências bíblicas, e então surge a dúvida, o que fazer? A primeira coisa a fazer é começar a missão. Há uma missão comum todos os cristãos, a todos os que conhecem Deus. E essa missão é compartilhar a fé. Portanto, o primeiro passo é começar este processo intencionalmente, compartilhando a fé. Quando eu faço isso, começam então os demais passos do modelo, as demais coisas a acontecerem no modelo, que dizem respeito ao que estudamos nessa semana, que é a descoberta dos talentos, a identificação dos talentos, a percepção e descoberta dos dons, a aplicação deles e principalmente a entrega, que é a base de tudo isso, para que Deus coordene todos esses talentos e dons. Esse é o desenho inicial. Ou seja, eu aprendo a missão e sobre os talentos, praticando a missão. É no processo que a gente se desenvolve e que a gente aprende, e não esperando que caia algo do céu dizendo, faça isto. Não, é em processo que você adquire essa percepção. Muito obrigado, professor. A lição menciona Mateus 5,14, né? Que é uma afirmação de Jesus que ela pode ser em alguns momentos muito desafiadora. Vós sois a luz do mundo. Eu imagino que, ao ler esse texto, uma responsabilidade vem muito grande com isso, né? Saber que eu sou a luz do mundo significa que eu preciso fazer algo para iluminar esse mundo, né? E se eu não estou fazendo, também dá a sensação de que se eu não estou sendo luz, o que eu estou sendo? A primeira dificuldade que eu vejo, pastor, nesse estudo dos talentos, eu fiz uma anotação aqui, é que nós, muitas vezes, não acreditamos que temos talento. Como resolver essa situação? Talvez a primeira coisa é a gente entender o que significam as palavras, né? A gente ouve sobre talentos, ouve sobre dons, a gente escuta várias definições diferentes sobre essas coisas. Eu acho que a primeira grande questão é identificar o termo. Então, o que é talento? Talento tem duas aplicações. Uma delas são as habilidades naturais com as quais nascemos. Cada um de nós tem alguma coisa. Se nascemos dentro de um contexto mais ou menos, eu costumo brincar com meus alunos assim, mais ou menos próximo da normalidade do que seria um ser humano dito normal. E eu digo assim, dito normal porque normal ninguém é de fato, a não ser que fôssemos perfeitos na criação de Deus. Mas dentro desse contexto, a primeira coisa que eu preciso
ter certeza é, todos nós nascemos com algum tipo de habilidade, por mais simples que ela seja. E isso faz parte do nosso grupo natural de habilidades. Uns gostam mais de humanas, outros mais de exatas, outros gostam mais de atividades manuais, outros gostam... Ou seja, cada um tem alguma coisa que ele percebe que ele tem uma afeição, e não só uma afeição, mas uma facilidade maior para aquele tipo de habilidades. São os talentos naturais. O segundo conjunto são os talentos adquiridos. Ou seja, ao longo da vida a gente aprende coisas. Um não sabia cozinhar e aprendeu a fazê-lo. Um não sabia construir alguma coisa e aprendeu a fazer. Estudamos para profissões diferentes em determinadas condições. Ou seja, a gente aprende coisas. Portanto, a primeira grande habilidade que todos nós temos, concedida por Deus, é a habilidade de aprender algo. E esta é uma habilidade, é um talento, que traz consigo outros talentos adquiridos ao longo do tempo. Portanto, ninguém pode chegar e falar, não tenho talento nenhum. Se ele fez a afirmação, pelo menos um talento ele tinha, o de pensar que não tinha nenhum. E acabou de descobrir que tinha o primeiro, pensar. Portanto, assim, não existe essa coisa de não ter talentos. Pode existir a coisa de eu não querer desenvolvê-los ou de não aplicá-los. Mas ter, todo mundo tem algum ou alguns talentos. Bom, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender o dom. Antes da gente chegar, então, na resposta à questão quando eu não acredito que eu tenho um talento, eu passo a acreditar, e quando isso se torna um dom? Então, a primeira coisa é, se eu tenho talentos, tem passos que eu preciso dar nessa direção. Aprimorá-los, desenvolvê-los, praticá-los, usá-los para alguma coisa que tenha propósito. Essa é uma questão inicial dos talentos. O que é o dom? O dom é algo que vem além dos talentos. E o dom tem duas direções quando a gente olha para a Bíblia. Portanto, quando a gente fala de dons, nós estamos falando de elementos que a Bíblia traz como sendo espirituais, em duas dimensões. Os dons podem ser aplicações espirituais dos talentos que eu tenho ou habilidades desenvolvidas ao longo do tempo. Portanto, o direcionamento de Deus para que eu aplique os talentos de forma correta é um dom. A segunda coisa é que o dom pode ser uma situação totalmente nova. Por exemplo, o dom que o Júnior teve de perceber que o microfone estava acabando a bateria e ter que trocar, coisas do ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Júnior, pela colaboração. O que acontece nesse processo? O dom ele pode vir em algo que você não tenha. Por exemplo, quando os discípulos começaram o ministério, eles teriam que espalhar a mensagem de Deus em todo o mundo da época, o mundo romano da época, que é o mundo ocidental, mais o norte da África, como pontos principais, e uma parte da Ásia, na parte da Ásia Menor, Oriente Médio. Como é que eles espalhariam o evangelho se eles eram pessoas simples, boa parte deles com uma cultura muito simples no sentido do letramento, e ter que pregar o evangelho em múltiplas línguas e múltiplas culturas? O primeiro dom espiritual que eles recebem de cara, na primeira apresentação, no primeiro sermão, foi poder falar outras línguas. Tanto que as pessoas se admiraram porque começaram a escutar aquelas línguas diferentes depois que Pedro pregava, e eles iam literalmente traduzindo o sermão de Pedro, e alguns achavam que eles estavam bêbados, porque não falavam coisa com coisa, até que as pessoas começaram a perceber. Um que era Medo percebeu que a língua que estava sendo falada por aquele discípulo era a língua que se falava na Média, o outro era persa, o outro percebeu que se falava em siríaco, e assim as línguas foram sendo identificadas e as pessoas se agrupando ao redor dos discípulos. Isso é um dom espiritual que vai além das habilidades pessoais ou dos talentos. É algo que eu não tinha e recebi por inteiro, como, por exemplo, o dom de profecia e outros tantos que possam acontecer ao longo da jornada. Mas é interessante perceber que o dom, no sentido de complementação, ou até um dom inteiramente novo, ele vem na carona de algo que eu fiz antes com os talentos que recebi. Eu me lancei para a missão. Ou seja, primeiro os discípulos foram à missão, eles sabiam, por ordem de Deus, que o Espírito seria derramado sobre eles, e eles foram para a missão. Mas quando a missão começou, se fez necessário o dom, e o dom se manifestou. Então, essa é uma parte interessante sobre os dons. É curioso notar, né, que nós somos capazes de acreditar em Deus, mas muitas vezes não conseguimos acreditar no que Ele nos dá, né?
E todos nós temos condição de fazer algo, só que esse primeiro passo, né, Deus espera que a gente dê, né, para que Ele possa nos ajudar a dar os próximos. Eu queria só acrescentar alguma coisa, como a gente está falando de conceito, porque muitas vezes há uma confusão sobre dons, sobre talentos, e agora a gente está conseguindo esclarecer. E onde entra a vocação? O que seria a vocação? Na realidade, a vocação e o dom, elas se misturam. A vocação é uma aplicação específica desse conjunto todo em um propósito específico. Talvez seja fácil eu te explicar isso olhando para mim, ou até para você, se a gente fosse pensar na estrutura profissional. Eu falava hoje de manhã, estava passando lição numa outra classe, que me convidaram e alguém me perguntou uma coisa bem ligada a isso que você está falando, e a forma de eu responder, porque era uma pessoa que participou comigo do processo, quem fez a pergunta, e eu respondi assim, é um colega meu, nós éramos alunos aqui no IASP, ele tinha se formado antes de mim, e estava prestando vestibular para engenharia na Unicamp. E eu estava me formando em contabilidade. Ele fazia cursinho, já estava com 1 ano de formado. Eu peguei parte do material dele, dos textos de objetivo que ele estudava, e comecei a estudar junto, para no final do ano prestar vestibular para ciências contábeis, que era o que eu queria fazer. Estava no 3º ano de contabilidade, já com trabalho, com questões de possibilidade de emprego, e ia para a Unicamp. Quando chegou a época da inscrição do vestibular, nós íamos nos inscrever, ele para engenharia e eu para contabilidade, e eu virei para ele e falei, não vou mais. Ele falou, mas como assim? Você se preparou o ano inteiro? Ele falou, não vou, eu vou para São Paulo, vou para o IAE e vou fazer pedagogia. Ele falou, mas como? Eu falei, essa é a minha vocação. É para isso que eu fui chamado, e não adianta eu ir na direção da contabilidade. Gosto de contabilidade, amo contabilidade, estudei para isso, mas a minha vocação é ser professor e eu estou indo para lá para isso. Bom vestibular para você, ele fez vestibular, passou, e eu fui para São Paulo, fiz vestibular e passei em teologia e pedagogia. Fui fazer pedagogia, que era a minha vocação, fiz teologia por uma complementação de conhecimento que eu queria, e é assim que funciona. Ou seja, você tem que ter, em primeiro lugar, a disponibilidade, a disposição de escutar a voz do Espírito dizendo, é para cá que você tem que ir, não para lá. Mudar completamente o seu paradigma de vida para aquilo que é a tua vocação. E depois disso, aceitar isso com tranquilidade e felicidade, ou seja, ser feliz na vocação. Mas percebe que a vocação e o dom caminham juntos, porque é a mesma voz que dá o direcionamento das duas coisas. E você acha... a gente gosta muito de falar sobre talento, sobre dom, né? Algo que todos, de alguma maneira, busca, né? Encontrar aquilo que poderia colocar em campo, que poderia ajudar. E esse chamado, né? A vocação, esse é um sinal que eu acho que pode ajudar a despertar, né? O que seria o nosso talento. Porque Deus ele não chama, a gente tem essa frase, né? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, né? Mas Deus não vai chamar a gente para nada que que a gente já não tem essa aptidão para realizar, né? Deus ele gerencia todos esses talentos, né? O que muitas vezes me preocupa é que eu queria até esclarecer para ver em que medida a nossa rotina pode esconder os nossos talentos e quanto isso pode ser perigoso. Eu, na realidade, nem diria que a nossa rotina esconde os nossos talentos. Talvez a nossa zona de conforto, sim, mais até do que a rotina. O que eu veria é que, às vezes, a gente tem receio de permitir que esses talentos sejam manifestos ou usados numa determinada direção. Isso, sim, é um tremendo complicador. A rotina, na realidade, ela sempre ofertará para você problemas e desafios. Mesmo que pareça que a rotina é uma continuidade plena, sempre vai surgir alguma coisa nova que te exige uma capacidade ou uma habilidade nova, apesar da rotina. Por exemplo, a gente tem uma rotina e nós fomos afetados durante esse período de pandemia a modificar essa rotina. A rotina continua, nós estamos aqui numa lição de escola sabatina, mas o modus operandi mudou. Ou seja, nós não estamos na lição da escola sabatina do mesmo jeito que estávamos antes. Portanto, mesmo a rotina modifica situações. Agora, eu poderia simplesmente falar, não, nesse novo formato, nessa nova condição, eu não vou entrar, não vou participar. Não, para lá, eu só mudei a condição, mas o talento persiste. Ou seja,
Se eu era capaz de passar uma lição ou discutir uma lição de escola sabatina com a minha classe, a única coisa que mudou é que eu estou discutindo com você. Não vejo a classe. Eles me veem através de uma câmera como aquela, eles estão me vendo, mas eu não sei quem está do outro lado. Mas eu sei que você está aqui, portanto a gente pode conversar e eles usufruem disso. Portanto, a forma de esconder os talentos está muito mais ligada à maneira como eu reajo ao medo imposto pelo novo, e a segunda questão, a como eu respondo ao chamado de Deus dentro desse novo paradigma. Se eu realmente estou disposto a falar, Deus, eu não sei como vai ser, mas se o Senhor está me chamando, eu vou. Depois o Senhor me mostra como e me capacita naquilo que for além das minhas condições pessoais. O medo é algo que nos paralisa desde o princípio, né? Sim. Desde o princípio foi o medo que nos afasta de Deus e o medo nos afasta daquilo que Ele pode fazer também através de nós, né? Isso é interessante notar. E isso faz com que a gente muitas vezes viva com os talentos escondidos, né? A gente tem um grupo aqui, não só aqui na nossa igreja, mas no Brasil inteiro, talvez alguns que estejam assistindo façam parte dos Seven Bikers, né? E andar de bicicleta é uma coisa interessante, porque existem bicicletas que são aparelhadas, né? Tem 36 marchas. Quase que pedala sozinha. Pedala sozinha. Mas é interessante, às vezes você tem uma bicicleta incrível, mas você ainda não está habilitado a usar. Muitas vezes você não sabe usar e você não usa todas as marchas, você usa 2 marchas. Isso acontece na vida espiritual em relação aos talentos, né? Sim. Porque a gente pode estar andando, vivendo uma vida com marchas que a gente não usa, né? E é exatamente por quê? Porque você não fez o trabalho de casa. Como brasileiros, nós somos apaixonados por ler e ler manuais, brincadeiras à parte. Ou seja, a gente pega as coisas e sai usando, mas não lê como elas funcionam. Lembre-se que na capacitação do Espírito tem uma estrutura prévia, que é o quanto eu me dedico ao preparo para a missão. Não significa que eu vou me preparar para a missão inerte. Não, eu me preparo enquanto trabalho na missão. Existe um trabalho prévio, que é o trabalho da conversão pessoal. Não adianta eu ir para a missão do Evangelho se eu mesmo não conhecia esse Evangelho e fui transformado por ele. Mas essa transformação, ela não para no momento zero, ela continua por toda uma vida. Portanto, é durante a missão que eu vou me capacitando cada vez mais aos novos elementos da missão. Ou seja, você tem a bike nova, você lê o manual minimamente para testar as diversas peças da bike. Depois você fez um trabalho de exercício antes de ir a campo, de andar um pouquinho com essa bike, testando as novas ferramentas, as novas marchas, as novas estruturas. Aí sim você vai para o campo para adquirir destreza, a habilidade plena, em campo. Não adianta tentar adquirir essa habilidade plena fora de campo. É no campo. É andando com a bicicleta que você vai adquirir essa habilidade plena. E, às vezes, caindo, né? São alguns tombos que nos ajudam a aprender, né? A utilizar melhor os nossos talentos. Eu quero repercutir aqui uma pergunta da Cristiane Santos. Obrigado, Cristiane, por participar. Ela diz que a lição fala que o talento tem que trazer rendimento ao reino de Deus. Qual o exemplo de rendimento? Bom, você tem que saber qual é o produto que você busca, o que você pretende, qual é o propósito do reino de Deus. O propósito do reino de Deus se resume numa palavra: pessoas. Portanto, qual é o rendimento dos talentos? Pessoas. A lição da semana passada já advertia disso. A primeira provocação da lição da semana passada sobre o Espírito Santo pontuava a dificuldade que às vezes a gente tem de olhar para o resultado. E o livro de Atos é recheado dos resultados. Pessoas e mais pessoas, aos milhares, se juntavam à fé. Portanto, qual é o produto da aplicação dos talentos? Pessoas se juntando à fé, pessoas passando a acreditar em Deus. É essa a maneira de você medir a eficácia do Evangelho e a efetividade do processo. Portanto, sim, a gente precisa olhar para o resultado. Não adianta eu aplicar os talentos e não produzir resultado algum. Ah, mas o resultado é o Espírito Santo que produz. Sim, isso é verdade. Eu não devo estar ansioso pelos resultados, isso é uma coisa. Mas eu também não posso estar inerte se algo que eu estou fazendo não produz resultado algum. Ou seja, eu estou atacando o fenômeno errado, se não estão vindo pessoas ao Evangelho. Isso nos remete a uma consciência que é fundamental em relação aos nossos talentos.
quem concedeu o talento. Porque quem concedeu o talento, ele determina onde vai ser aplicado, né? Sim. E isso, e a maneira como a gente adquire esses talentos, ela vai dizer muito a respeito do lugar onde a gente vai aplicá-los, né? Essa consciência de tem a ver com mordomia, talento, então, Moisés? Tem a ver com mordomia no sentido da entrega, da disponibilidade, ou seja, eu me coloco à disposição de Deus para ser movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, instruído pelo Espírito e empoderado pelo Espírito. Portanto, sim, tudo a ver com mordomia, a entrega plena de todas as coisas que eu sou e tenho a Deus. Sim, isso é ponto básico, é a tua primeira pergunta quando você abriu a lição. Qual é o primeiro passo depois da entrega? Portanto, o primeiro passo é a entrega. Qual é o primeiro passo depois da consciência do Espírito, que é o que me leva à entrega? É o exercício. Então, tem um primeiro passo, a entrega. Nesse sentido, a tua aplicação tem um texto na lição que aborda exatamente essa questão. Na lição de terça-feira, o penúltimo parágrafo da lição. Ele pontua assim: os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. A parábola que se refere é a parábola dos talentos. Esta inclui todos os dons e talentos originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo, tornando-nos discípulos dele, mordomia, entrega, rendemo-nos a ele com tudo o que somos e temos, mordomia outra vez. Ele nos devolve, essa palavra é importante. Percebe, ele nos deu os talentos quando nascemos, nos permitiu aprender novos, adquiridos, e nos guiou nisso. Além dessa questão, nos forneceu dons que complementam ou ampliam o espectro desses talentos na aplicação. Mas a grande pergunta é, eu devolvi tudo isso para ele para dizer, faça com tudo isso o que o Senhor achar que é melhor? Quando eu faço isso, entrego tudo isso na mão dele, olha como ele me devolve. O texto diz assim, ele nos devolve, então, estas dádivas, de que forma? Purificadas e enobrecidas, para que as utilizemos para a sua glória em abençoar aos semelhantes. Portanto, ele me dá primeiro, sem pedir nada em troca, mas ele tem uma expectativa de que, livre e espontânea vontade, eu entregue tudo isso para ele. Aí ele pega tudo isso, burila tudo isso, lapida todas as arestas e me devolve pronto o diamante para falar, agora beneficie os outros com essas coisas que eu te devolvi. Esse é o caminho, desenhado no livro Parábolas de Jesus, página 328. É impressionante como esse tema ele é abrangente e interessante. E na sua colocação me veio a lembrança, a oração de Davi, porque tem muito a ver com talento isso. O que ele diz em 1 Crônicas 29, no capítulo 14, ele vai dizer assim, quando ele está recebendo as ofertas, né, para o templo, e ele chega o momento de agradecer, né, por tudo, ele diz, agora, pois, ó Deus, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Que maravilhoso esse entendimento de que aquilo que a gente tem não é nosso, né? Sim. E porque muitas vezes, diante disso, isso muda o nosso conceito. Porque algumas das vezes nós acreditamos que temos que dedicar uma parte daquilo que a gente sabe ou daquilo que a gente pode. Como que isso atrapalha? Quando a gente deixa de dar a tudo aquilo que a gente poderia dar. Então, ou deixa de devolver, né? Exatamente, esse é o conceito. A devolução é o grande conceito. Ou seja, Deus nos deu tudo. Ele pediu algo em troca? Essa é uma pergunta bastante capciosa. Dependendo de para onde você olha, ele não pede nada em troca. Dependendo de para onde você olha, ele espera algo. O problema é que ele não obriga a algo. Ele me dá todas as coisas e diz, seja feliz, mas seja feliz fazendo aquilo que é certo. Se eu retenho essa questão no sentido de eu não entender que o certo está com ele e não comigo, ou seja,
eu me torno autossuficiente a respeito do certo e errado, imediatamente o que acontece é que eu começo a usar as coisas para a direção errada. Tanto as coisas que eu tenho quanto as que eu sou. No momento que eu entendo que o certo está com Deus, eu não tenho problema em usar as coisas ou usar o que eu sou, porque eu vou perguntar para Ele primeiro, tá bom assim? É essa a percepção do devolver. E é essa a expectativa de Deus, que eu volte para Ele e pergunte. Porque quanto mais eu pergunto para Ele o que Ele deseja de mim e como Ele enxerga aquilo que é melhor para mim, mais feliz eu me torno. E é este talvez o maior sofisma de Satanás, de que existe felicidade e existe realização separado de Deus. Não existe. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me realizo. Independente da área ou do talento que eu desenvolva, eu me realizo quando eu me aproximo dele, porque eu encontro propósito, eu encontro sentido para a vida. E essa é a grande questão na aplicação. A gente tem falado tanto, né, sobre propósito. Parece que a gente está nesse momento em que as pessoas estão encontrando, tem um vazio tão grande em relação à vida, né? Esse movimento tão rápido do mundo parece que tem nos esvaziado. E porque à medida que a gente perde o centro, a gente fica o tempo inteiro tateando, buscando algum lugar para se segurar, né? Sim. E essa ideia de que a nossa vocação, aquilo que Deus nos dá, Ele vai nos preencher por completo, né? Quando a gente colocar em campo, quando a gente começar a executar, a empregar os nossos talentos, os nossos dons. Eu procurava aqui a parábola dos talentos, né? Eu me lembrei dela. Dizem que essa parábola é a maior parábola que Jesus contou. É a parábola dos talentos. E tem alguma lição interessante nessa parábola, porque ele escondeu os talentos, né? Ele escondeu, né? Mas tem uma realidade pior do que esconder. Eu acho que é esquecer onde você pôs, é esquecer por completo onde ele está. Como que isso atrapalha também nesse processo, Moisés? Na realidade, eu não diria que alguém consegue esquecer. Ele pode colocar num segundo plano, tão segundo plano, que ele faz de conta que esqueceu, mas ele sabe que está lá. Ele sabe que tem aquilo lá que ele recebeu, aquilo que ele sabe fazer. O interessante dessa parábola é que ele não escondeu, ele enterrou. E essa expressão tem algo distinto, né? Porque o esconder, ok, você guardou bem guardado, mas quando você fala em enterrar algo, no sentido pleno, é mais do que só esconder. É não permitir que ninguém veja que aquilo exista ou que saiba que aquilo exista. Então, essa situação do esconder é negar ao outro a oportunidade de conhecer a Deus pelo meu talento. Eu gosto de pensar nisso com uma coisa que eu gostava de fazer quando era criança, ainda gosto de fazer, mas hoje tenho um pouco menos de tempo de fazer isso, que era montar quebra-cabeças. Eu gosto de fazer isso, acho muito legal montar quebra-cabeças, pela forma como eles são e pela coisa de você encontrar aquele negócio único da peça que preenche o espaço. E a gente tem uma tendência de olhar as peças do quebra-cabeça numa primeira fase e achar que elas têm repetições. Mas não existe nenhuma peça do quebra-cabeça igual a outra. Pode até existir, para alguns quebra-cabeças menores, de menos peças, peças que tenham o mesmo formato. Mas em quebra-cabeças grandes, o que você percebe é que mesmo que elas tivessem formatos parecidos ou até iguais, elas continuam sendo únicas. Uma peça só cabe em um lugar do quebra-cabeça, não cabe em dois. Ela pode caber na forma, mas não cabe na cor. Não cabe na figura. O que mostra as particularidades desse processo. Ou seja, há um pedaço da missão que é só eu que posso executar. Daquela forma, com aquela performance e com aquela cor. Deus pode até reformatar isso, ou seja, eu não executei a minha parte, Ele chama outro para executar, mas não será igual. Pode ser melhor, pode ser menos melhor, entre aspas, mas não será igual. Nunca será igual. Há só um lugar onde eu, enquanto peça do quebra-cabeça, me encaixo com as minhas características, com a minha performance, com a minha personalidade, com o jeito de eu fazer. Isso não quer dizer que a missão não se concluirá, mas perdemos uma excelente oportunidade da peça perfeita no lugar perfeito. Essa é a coisa fantástica dos talentos. Por isso, a multiplicação, e Deus fala, tira o talento daquele lá e dá para o outro que ganhou mais. Mas não será igual. Apesar de a missão ser executada, não será igual.
Isso é a coisa singular com que Deus nos olha. Você tem a sua parte na missão, eu tenho a minha. A missão é a mesma e é dele, mas as partes que nos foram entregues são só nossas. E não será igual, especialmente para a pessoa que não fez, né? Sim. Porque abrir mão de uma oportunidade que Deus dá, ela quem mais perde com isso somos nós, né? E engraçado porque você colocou esse assunto numa perspectiva de que muitas vezes incomoda ou ela sufoca a expressão de um talento, de um dom, que é a referência. Muitas vezes eu olho para o outro e digo, ele tem mais, o que eu tenho é tão pouco. Eu não vou colocar isso porque... Ou eu vou passar vergonha, não vai fazer falta. Eu vou passar vergonha, não vai fazer falta. Ou aquilo que eu tenho é tão pouco, como é que vai resolver esse quebra-cabeça todo? E, na verdade, o que Deus estava querendo é só um pedaço. Uhum. Como foi a história da multiplicação, né? Quanto aquele menininho tinha? Sim. 5 pães e 2 peixinhos. E o que ele faz? Ele entrega na mão de Deus, né? O pouco talento que nós temos na mão de Deus é o suficiente para ele cumprir o propósito que ele tem, né? Percebe que todos os discípulos tiveram a mesma oportunidade que o garoto. É verdade. Porque qualquer dos discípulos tinha pelo menos uma moedinha para ir na cidade buscar pão e peixe. Uhum. Ou seja, qualquer um deles poderia ter falado para Jesus, olha, eu não consigo alimentar todo mundo, mas eu tenho essa moeda, eu busco lá pão e peixe, trago e a gente distribui aqui. E o ato de entregar teria produzido o mesmo milagre. Mas como a entrega estava naquele garoto, eles assistiram o milagre e não foram parte do milagre. Essa é uma coisa, é um diferencial. Uhum. E quando você coloca referência, a referência também tem outro paradigma. Tem um outro texto na lição que está na sequência daquele que eu li. Olha como o texto pontua. Além disso, na sequência da lição de terça-feira, além disso, Deus estabeleceu dons especiais, como o dom de profecia e os ofícios específicos na igreja, incluindo pastores e anciãos, que são professores do corpo de Cristo, a fim de nutrir e habilitar cada membro para o serviço. Uhum. E aí vem a complementação desse texto, baseado no texto de Efésios. Diz assim, a função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-los para edificar o corpo de Cristo. Ou seja, tem dois aspectos, no mínimo dois aspectos muito importantes aqui. A percepção de que talentos e dons diferentes habilitam pessoas a aplicações diferentes. Portanto, eu brinco assim, numa escola nem todo mundo vai ser diretor, nem todo mundo vai ser coordenador pedagógico, alguns têm que ser professores para existir escola. Mas alguns também precisam ser alunos, senão a escola não existe. Ou seja, na percepção do todo da missão, essa diferença que às vezes nos assusta entre um tem mais, outro tem menos, na realidade é só uma questão de perspectiva. Uns têm talentos para uma coisa e outros têm para outra coisa. Mas se todos não se juntarem nessa direção e aceitarem a aplicação do seu talento para aquela coisa que você foi chamado, não acontecerá a missão do jeito certo. Se todo mundo quiser ser chefe, não haverá trabalhadores. Se todo mundo quiser trabalhadores, não haverá coordenação. Se todo mundo quiser ter o desenho estratégico de algo e o domínio dessa estratégia, não haverá os operadores. Mas se todo mundo for operador, chegará no lugar errado, porque não teve estratégia. Ou seja, eu preciso entender com disponibilidade e humildade qual é a minha parte nesse processo e aceitar isso com alegria. Se você recebeu o talento de ser coordenador de algo, use para o benefício das pessoas. E se você recebeu o talento de carregar o piano, carregue o piano sob a coordenação de outro, e isso cumprirá a missão. Essa percepção é importante, porque produz a unidade e o desenho pleno da missão. Por isso que é interessante, esse conceito de talento, ele é tão ligado à ideia de mordomia, né? Que a gente recebe de Deus para ser os administradores disso, né? Porque a ideia de mordomia é a ideia de um servo, né? Em outras palavras, só que a gente vive um mundo que todos querem ser senhores, né? São poucos que querem ser servos, e daí isso muda muito a minha percepção de uso do meu talento, né? De que ele serve a é uma redundância disso, mas é a um serviço, né? Sim, sim. A noção da missão é serviço.
E se você não está disposto a esse desenho do serviço, você nunca entenderá a diversidade nem dos dons, nem dos talentos, muito menos a aplicação correta deles para a unidade do corpo de Cristo. A unidade depende disso, de que nem todos sejam iguais, ou seja, de que ninguém de fato seja igual no sentido da aplicação. Porque é isso que comporá o quadro todo, comporá todas as nuances diferentes da figura que compõe o quadro. Agora tem um detalhe nisso, né? Por outro lado, a gente tem também aquelas pessoas que sabem que tem talento. E fala, não, eu tenho talento para coisa, eu tenho dom. Né? Eu já vi pessoas assim que se sentem seguras, mas seja igual estudar inglês. Né? Muitas vezes você passa lá um tempão estudando inglês, você passou 8 anos da sua vida e você conseguiu o certificado, você é fluente em inglês, né? E daí você passa mais 8 anos assistindo palestras com legenda em português, você não escuta uma palavra em inglês e você não se aplica mais a estudar inglês e daí você quer ir para os Estados Unidos falando fluentemente, não vai falar, né? Sim. Então, talento não é tudo, né? Então, talento não é tudo no sentido da aplicação. Talento é tudo quando a gente está falando na aplicação do talento para algo ligado ao talento. Por exemplo, nenhum de nós pode negar o talento de um Elvis Presley, um Michael Jackson. Os sujeitos têm um talento fora do comum para aquilo que escolheram aplicar. É óbvio que eles também desenvolveram esse talento com técnica, sim, mas eles têm um talento natural. Tinham um talento natural. Qual é a diferença? É em que eles aplicaram. Eles não aplicaram esse talento natural para aquilo que, de repente, era o sonho de Deus, para os talentos que eles tinham. Nessa condição da aplicação, ou seja, quando você ultrapassa o talento para o dom e para a sabedoria da aplicação, é que vem o grande diferencial. Ou seja, a grande questão por trás dessa aplicação é: eu entendo como Deus modifica esse talento para eu não me achar. Na carona do que você falava, eu sei qual é o meu talento, vem o eu se acho, entre aspas, o que eu estou falando. Tá? Entre 500 mil aspas, o se acho. Só para brincar com os termos mais comuns. Ou seja, o problema não está em você ter reconhecimento do seu talento. Você sabe que é um advogado e sabe do seu talento. Eu sei que eu sou um professor e sei do meu talento como professor. Isso é uma coisa. Saber e identificar que eu tenho talento é uma coisa. Me achar nesse talento, no sentido do me achar entre aspas, não do me encontrar, do me achar no sentido da soberba de eu sei, e aí é que está o problema. Eu tenho que ter consciência do meu talento para poder, inclusive, assumir determinadas condições. Imagina um médico que não tem consciência do seu talento. Tem hora que ele precisa chegar para todo mundo e falar: pessoal, para, eu sei o que eu estou fazendo. E eu vou salvar o paciente. Esta percepção é importante dentro do desenho. Mas eu não posso ter isso como um processo autossuficiente. O equilíbrio disso está na sabedoria. O texto de Tiago falava disso, Tiago capítulo 1, de que aquele que tem necessidade, peça a Deus sabedoria, que Ele liberalmente dá a todos, desde que eu peça com fé, acreditando que Ele vai fazer e confie nele para direcionar isso. Aí, o talento que eu sei que tenho, mais a direção de Deus, torna isso perfeito na aplicação da missão. Eu tenho alguns comentários aqui, professor, que eu quero ler. Várias pessoas estão participando, isso é muito bom, né? Diz assim, da Gilda, né? Da Gilda Osório: nada nos isenta de a responsabilidade de multiplicar os talentos que Deus nos confiou, né? Nada nos isenta disso. Olha só, a Melissa Amires, ela vai dizer: quando alguém esconde os talentos, está dizendo para as pessoas que Deus não sabe o que é melhor para a vida dela, né? E daí ela continua, eu estou quase que interagindo em real time aqui com ela, porque já surgiu um outro comentário aqui, continuação. Ela diz que a omissão, com a sua omissão, que Deus não é Deus de amor, ela prova que na realidade não conhece a Deus. Enfim, é profundo isso, porque de fato quando a gente omite o talento, a gente deixa de abrir os olhos para tanta coisa, né? De forma, quando a gente tem um talento, acho que Deus coloca no nosso coração uma utopia. É como aquele jardineiro que olha para um deserto e ele fala: viu, isso aqui pode ser um jardim. Ou seja,
quando você tem um talento para alguma coisa, você olha para algo e você fala, é possível, né? Um professor chega numa sala de aula, aquela quantidade de alunos ali, um pulando, conversando, e ele fala, é possível, é possível. É alguém que, e na seara espiritual, como isso se manifesta? Na realidade, você tem que ter a mesma compreensão o tempo todo. Porque esse é um dos problemas com a questão dos talentos, na forma como você colocou, quando eu identifico que eu tenho um talento. Você perde o que eu gosto de chamar de friozinho na barriga. De vez em quando alguns me perguntam, como é que você se sente quando tem que ir para frente de um público ou quando você tem que dar a sua primeira aula do semestre? Eu me sinto do mesmo jeito que na primeira aula que eu dei na vida. Um frio na barriga e quem é que eu vou encontrar. A única diferença entre aquela primeira aula que eu dei e a aula que eu dou hoje, depois de 30 anos, é que hoje eu sei que coisas eu posso usar para direcionar esse medo para o lugar certo. Mas o dia que eu perder essa sensação de que qual é o desafio e quem é que eu vou encontrar, o dia que eu perder esse friozinho na barriga, significa que eu perdi a perspectiva correta dos talentos. Ou seja, significa que eu passo a me achar. Esse é o perigo. E esse é o perigo. Aí vira soberba, autossuficiência, orgulho. Então, enquanto você sente isso, você tem como buscar a dependência de Deus para complementar o talento. Sim, eu sei que eu tenho talento para dar aulas, para ministrar aulas. Mas entre isso e eu descobrir o que o meu aluno de fato precisa ouvir, tem um espaço que eu não consigo dimensionar. Eu não sei do que ele está precisando, mas Deus pode me permitir ver isto, sentir isto. Portanto, eu continuo dependendo dos mesmos elementos da minha primeira aula. A direcionamento de Deus, a condução de Deus para aquilo que é o correto. E é assim que a gente deveria pensar a missão e pensar o uso dos talentos. Ou seja, depender sempre dessa outra perspectiva que eu não tenho. Que o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, é o único capaz de converter um talento em um valor espiritual. Isso. E a gente vai precisar encerrar. Eu agradeço muito aqueles que estão participando. Eu queria que até pedir para você aprendeu algo hoje aqui com essa lição da Escola Sabatina? Escreve aqui, eu aprendi, escreve o que você aprendeu, aquilo que você, de repente, estava em dúvida e aqui foi esclarecido. É importante para que a gente saiba o quanto esse momento tem sido especial para você também. Eu queria lembrar aqui de um verso, né, de Isaías 52, 7, vai dizer: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Né? Eu queria só, talvez, usar: que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas através dos seus talentos. O que você tem a dizer, Moisés, para nós aqui como últimas palavras a respeito desse assunto? Eu acho que assim, a coisa principal que eu poderia compartilhar com vocês em casa, contigo aqui, a gente precisa, em algum momento, pôr um freio, um pé no freio, daquilo que você chamou de rotina, que eu chamaria do turbilhão da vida, e perguntar para si mesmos, por que eu estou nesse mundo? Por que Deus me chamou para este mundo e me permitiu a vida? Quais são as intenções dele? Então eu diria para você em casa, faça isso, nem que seja hoje à tarde ou logo depois da lição, e se pergunte, você de fato encontrou o propósito da sua vida? Eu diria que o propósito da vida no sentido pleno, no sentido mais amplo, é salvar alguém. Mas dentro desse propósito amplo, salvar alguém, como você pode fazer isso para alguém? O que te leva à descoberta do talento, o que te leva ao próximo passo. A terceira coisa que eu diria é, você está disposto a se mover na direção disso e continuar perguntando. Continuar perguntando para Deus, Deus, eu estou indo na direção certa, é para esse lugar que o Senhor quer que eu vá, é nessa direção que o Senhor quer que eu execute. Mas uma coisa importantíssima, não pare de exercer a missão para fazer essas perguntas. Pare as outras coisas, mas não a missão. Porque você só vai descobrir a resposta para essa pergunta, ou para esse conjuntinho de perguntas, se você continuar intencionalmente exercendo a missão de salvar. É nessa direção
que vai acontecer aquilo que, pegando carona no texto que você leu, num outro texto de mesma referência, ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo, esse é o caminho, ande por ele. Mas é no caminho que a gente ouve isso. Como a instrução de Jesus, ou a instrução de Provérbios, na de Provérbios, instrui o menino no caminho, não sobre o caminho, não para o caminho, mas no caminho. É trilhando o caminho que a gente desenvolve tudo isso. Portanto, se lance na missão, se lance no processo de salvar e peça a Deus essa sabedoria da aplicação dos seus talentos, e você vai ver que aquilo que a garota colocou como reflexão agora há pouco vai acontecer, a gente vai multiplicar talentos, porque os desafios vão aparecendo a cada dia, os desafios novos na missão. E novos talentos vão aparecendo e novos dons vão se desenvolvendo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por esses esclarecimentos. O maior risco da nossa vida é não dar o primeiro passo, né? E eu gostaria de agradecer você que participou conosco. Na semana que vem nós continuaremos estudando com o tema Compartilhando a Palavra. Estude a lição da Escola Sabatina, você tem acesso a ela gratuitamente, até pela internet. Você pode também na semana que vem participar ainda mais conosco aqui. Eu queria também agradecer novamente ao professor, pastor, e pedir que faça uma oração para encerrarmos esse momento. Ok? Oremos. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelos múltiplos talentos com os quais nos tem presenteado no início e ao longo de nossa vida, mas te pedimos em especial que o Espírito Santo nos guie na aplicação desses talentos na direção da missão de salvar. Que de alguma forma esses talentos sejam ampliados pelos dons que vêm do alto, que tu complementes aquilo que não somos capazes ou hábeis de fazer com a presença plena do poder do Espírito Santo, mas principalmente que, fazendo tudo isso, possamos multiplicar aqueles que venham de volta para casa, que retornem para o redil daquele que foi o nosso Criador e daquele que é o nosso mantenedor e principalmente daquele que é nosso Pai. Perdoa os pecados que cometemos, os percalços que às vezes nos deixamos ser levados nessa vida, mas acima de tudo nos dê a clareza e a provocação do Espírito para que realinhemos a nossa vida e, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Eu bem me lembro que a tua aparência não era atrativa, nem tuas vestes eram finas, e o teu falar profundo nunca foi difícil de entender. Tua casa era junto